É com grande alegria que a gente está aqui com mais uma EBO, Escola Bíblica Online. E hoje, segundo turno das eleições, vou estar trabalhando, então a gente não vai estar fazendo ao vivo a Escola Bíblica, né? Então peço que você nos acompanhe aí na gravação, deixe seus comentários, deixe as suas impressões, e nós vamos depois, posteriormente, ler aqui os comentários e responder cada um deles, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos às nossas orações? Vamos orar e pedir que o Senhor possa nos abençoar na transmissão da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo em que nós estamos aqui e vamos estudar a tua palavra. Reveste-nos do teu poder, reveste-nos da tua presença e que possamos, ó Deus, falar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa aula que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, ele está lá em Atos 17. Abre aí a sua Bíblia, Atos 17, de 1 a 17. Nós vamos ver um pouco do que aconteceu na cidade de Tessalônica e de Bereia, e a relação aí entre fé e política. O que aconteceu nessas cidades e como foi essa etapa das viagens missionárias de Paulo e de Silas, na segunda viagem. Vamos lá, vamos ler então Atos 17, diz o seguinte, de 1 a 15. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, conforme o seu costume. Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando, aqueles homens têm provocado desordem e em todos os lugares agora chegaram até a nossa cidade. E Jasão os hospedou na sua casa. Eles estão desobedecendo às leis do imperador, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão quanto as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E essas autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus daquela cidade creram, e também os não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus
também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. E atiçaram o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Até aí. Paulo e Silas estão em duas cidades, estão a caminho de duas cidades, e eles estão no país da Grécia. Nós vemos que a ação evangelizadora de Paulo, de Silas, ela era muito pacífica e ela atingiu também a dimensão política. Por que isso? A proposta do reino, como eu disse, ela é pacífica e pacificadora, ela é conciliadora. Essa é a proposta do reino, né? Mas a mensagem do reino, ao mesmo tempo, ela é altamente subversiva. E para uma sociedade e também para uma religião que se baseia no privilégio de poder, na manipulação de massas, de pessoas, no acúmulo de bens, e Paulo e a equipe missionária estavam indo de sinagoga em sinagoga, falando da proposta do reino, que é pacífica, mas que somente dá honra e glória a Deus, que não se curva diante do governo, que não se curva diante do dinheiro, que não se curva diante das coisas que aquela sociedade, aquela religião estava propondo. E quando Lucas está escrevendo, ele vai colocar aí o que aconteceu nessas duas cidades, tanto em Tessalônica quanto em Bereia. E o que chama a atenção nesse texto é o conflito que vai surgindo cada vez mais na vida de Paulo e de Silas. Por quê? Eles vão de sinagoga em sinagoga anunciando a palavra de Deus. E aquele conflito ele vai se aprofundando, ele se alarga e vai envolvendo setores da sociedade, assumindo cada vez mais a sua dimensão, não só religiosa, mas também política da sua época. Bom, Lucas, ele está escrevendo lá nos anos 80 e animando aquela comunidade. Então a gente começa a perceber aqui como que era a comunidade dos anos 80, uma época em que os cristãos traziam consigo muitos problemas por causa da opção pelo evangelho, por optarem em seguir o evangelho, em viver como discípulos e discípulas de Jesus. E não era fácil ser cristão naquele momento, não era simples, era o estilo de vida daquela igreja, daquelas comunidades, não eram um estilo de vida provocativo, mas trazia cômodo para o estilo de vida das pessoas que não conseguiam entender aquilo que era ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Então, a descrição aqui dos cristãos que Lucas faz mostra que, de fato, ele estava animando aquela comunidade, porque não era fácil, não era simples ser um cristão diante da perseguição, diante do incômodo e daquilo que as pessoas estavam colocando ali naquele momento. Paulo e Silas, eles não desanimam. Lucas registra a coragem e, ao mesmo tempo, a prudência deles. E tanto em Tessalônica quanto em Bereia, mesmo apanhando, mesmo sendo presos, eles não desistiram e cada vez mais eles animavam as igrejas. E Lucas
registra isso com muito detalhe para animar a comunidade dos anos 80. Vamos mergulhar um pouquinho no texto, vamos comentar aí alguns versículos. Bom, quando a gente olha para os primeiros versículos de 1 a 4, nós vemos o anúncio da Boa Nova, especificamente na cidade de Tessalônica e na sinagoga. A gente vê Paulo, Silas, a equipe missionária, indo na direção de Tessalônica, ou seja, eles passaram por outras cidades, mas eles escolhiam cidades importantes, cidades pontuais no planejamento deles. Por quê? Eram centros de irradiação da mensagem. Ela chegaria ali, eles formariam uma equipe daquele lugar, a palavra de Deus seria irradiada para outros municípios, outros bairros, outras cidades, né? Então, Paulo e Silas tinham essa estratégia. E eles tinham vindo de Filipos, lembra que a gente viu na semana passada? Vieram de Filipos, e essa parada agora em Tessalônica, que era uma capital da província. Bom, Paulo, ele vai durante 3 sábados na sinagoga, e ele está convencendo aquelas pessoas da sinagoga de que Jesus é o Messias, de que Jesus precisava tanto sofrer, morrer e ressuscitar. E isso seria o sinal de que ele era o Messias, e que nas Escrituras isso era colocado, né? Então, Paulo, ele vai, e alguns judeus começaram a aceitar, alguns daqueles que a gente chama de simpatizante, né? Aqueles que eram os tementes a Deus, que eram simpatizantes, mas que não seguiam a lei da pureza e a circuncisão. Esses também começaram a aceitar. Pagãos começaram a aceitar a mensagem do evangelho, e também mulheres da high society, da alta sociedade daquela cidade. Então, o evangelho começou a permear Tessalônica. E o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a abraçar a fé cristã, depois dos 3 sábados, ele colocou isso, que o Messias precisava sofrer, ele mostrou isso, e a maior dificuldade do judeu era aceitar, sabe o quê? Que o Messias tivesse sido crucificado. Porque, como Messias, ele não poderia ser crucificado, ele poderia ter morrido de qualquer outra maneira, mas, porque a palavra, Deuteronômio 21, 23, vai dizer que é maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então eles viam Jesus como uma pessoa maldita, e não o Messias. Então era muito difícil para o judeu digerir essa verdade da palavra de Deus, por causa das suas tradições, por causa da Torá. E era também um problema que a gente vê, Lucas registra também lá no evangelho dele, quando os discípulos de Emaús estão andando, o que eles fazem? Eles falam, Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus, e eles falam que eles estão indignados, assim, como que Jesus pôde morrer daquele jeito, como ele não era aquele que ia restaurar Israel, enfim, eles não conseguem conceber isso. A gente vê Lucas colocando isso bem claro, não só em Atos, mas também no seu evangelho. Bom, que mais? Jesus também mostrava que era preciso que o Messias sofresse, com tudo isso, e entrasse na glória, na sua glória. Lucas 24, 26 vai mostrar isso, que é a história do caminho de Emaús. Bom, a entrada de pagãos, Tessalônica começou a se converter muitos pagãos, ou seja, pessoas que não tinham nenhum contato com os judeus, com a religião dos judeus. Você tinha aqueles que eram os tementes a Deus, mas tinha pessoas que não eram
judias ou da religião dos judeus. E esses pagãos começaram a se tornar a maioria da comunidade que Paulo e Silas, daquela igreja que eles fundaram ali em Tessalônica. E a carta de Tessalonicenses, a primeira carta, se você abrir lá no versículo 1:9, você vai perceber que Paulo, ele está escrevendo assim, olha, vocês que deixaram os templos dos ídolos e agora estão seguindo a Jesus, né? Depois você pode conferir lá, 1 Tessalonicenses 1:9, vai mostrar isso, né? Vocês se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, veja só, e os pagãos começaram a se converter. Então, a dimensão do evangelho está chegando não só mais para os judeus ou aqueles que estavam envolvidos na religião dos judeus, mas está chegando em lugares que outrora não chegavam, né? Pessoas de outras religiões, pessoas envolvidas com os ídolos e com tantos outros rituais de outras religiões começaram a se achegar até Jesus Cristo. Então, esse círculo, ele vai se alargando, né? A igreja vai crescendo, o círculo vai se alargando, né? Mas a reação, né, de um movimento que está em crescimento, que está se alargando, é aumentar também os conflitos. E foi isso que aconteceu em Tessalônica. Começaram os conflitos. E aí a gente vai ver agora, dos versículos 5 aos versículos 10, a reação dos judeus quando a boa notícia começou a mostrar os resultados na vida daquelas pessoas e na vida daquela cidade. O resultado da boa nova, do anúncio da boa nova. E aí o que aconteceu? Os líderes judeus, eles ficaram com inveja e começaram a agitar o povo. Aquelas reuniões começaram a se tornar um movimento de agitação. Contrataram e buscaram gente perversa que vivia na rua só para perturbar a igreja do Senhor Jesus, né? E essas pessoas, né, chegaram e entraram na casa de Jasão. Jasão era um discípulo de Jesus, ele estava entre os 70 discípulos. Lembra que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, né, para pregar, e depois eles retornam e estão muito alegres, porque Jesus tinha dado autoridade para eles, e Jesus fala assim, olha, estejam alegres, porque o nome de vocês está no livro da vida. Você deve certamente lembrar desse episódio lá de Lucas, né? Que Lucas retrata isso. Bom, que mais? Então, Jasão era um desses homens. Ele, na verdade, acolheu e escondeu Paulo e Silas na sua casa. Por conta de tudo que estava acontecendo, aquela confusão, então eles estão hospedados aí na casa de Jasão. Então, as autoridades pagaram essas pessoas, agitaram, não sei o quê, e foram buscar Paulo e Silas na casa de Jasão. Eles não encontraram Paulo e Silas naquela casa. Então, o que eles fizeram? Pegaram Jasão e arrastaram Jasão para a rua, levaram ele preso e humilharam Jasão. Paulo e Silas precisam sair da cidade por causa dessa perseguição. Tudo isso acontece porque a liderança dos judeus, era uma liderança que tinha muita influência na cidade de Tessalônica. E para movimentar tanta gente, eles certamente tinham essa facilidade e esse poder na cidade. Eles provavelmente eram comerciantes, e Lucas diz que eles agiam por conta de inveja. Eles viam a conversão dos pagãos e começaram a ficar com inveja, com ciúmes, com dor de cotovelo, né? Aqueles que eram simpatizantes da sinagoga começam agora a seguir a Jesus.
E tudo isso vai trazendo ranço, rancor para o coração dessas lideranças. E assim, Paulo e Silas começam a ser vistos como uma ameaça, né, por conta da nova comunidade que está sendo criada. E aí eles tentam corrigir isso aí, esses líderes judeus tentam corrigir isso como? Tomando partido, né? Tomando partido não, usando a influência política, né? Eles apelam para a política dentro daquela cidade e eles reagem invocando os motivos políticos, o pano de fundo político, né? Mas no fundo era, na verdade, uma politicagem interesseira. Uma politicagem interesseira. Eles queriam simplesmente favorecer os seus próprios interesses. Eles não pensaram que Paulo e Silas estavam fazendo um bem para aquela cidade, que as pessoas estavam mudando de vida. Não. Que as pessoas estavam sendo ajudadas. Eles simplesmente pensavam no poder e buscavam satisfazer os seus próprios interesses. Essa é a diferença de política e politicagem. E até hoje nós vemos muito da politicagem. Nosso país é um país que está muito mais envolvido com politicagem do que com política de fato. E aí a gente confunde essas coisas e acaba achando que toda politicagem é política e toda política é politicagem. A gente precisa fazer essa diferenciação. Bom, por conta da fé, eles apelam para a relação política e eles apelam para uma condenação. Jasão depois paga a fiança junto com os outros, porque não foi só Jasão que foram outras pessoas também. Eles pagam a fiança e são liberados. Mas está estabelecido já uma polarização ali naquela cidade, uma briga daqueles que são discípulos de Jesus, defensores da religião judaica, e estão naquele conflito. E aí o que acontece? Depois que Jasão está solto, eles dão um jeito e mandam Paulo e Silas para Bereia. E veja só, em Bereia, dos versículos 10 ao versículo 12, eles fazem o seguinte: eles anunciam a boa nova também na sinagoga em Bereia. E os judeus de Bereia, eles eram mais abertos, nós lemos até que eles eram mais educados, eles eram mais cultos, vamos dizer assim, né? E abertos à mensagem que veio de Paulo e de Silas, e eles acolheram essa mensagem com mais prontidão, E é muito interessante porque eles eram pessoas que estudavam as escrituras sagradas. Por isso até que tem aquele ditado da igreja cristã, né? Que as pessoas que estudam a Bíblia, que conferem, que buscam, são bereanos, né? A igreja de Bereia era conhecida porque ela conferia as escrituras, elas simplesmente não acreditavam só na palavra que os apóstolos, as lideranças, os pastores falavam, mas eles conferiam nas escrituras, né? Então, eles eram os crentes bereanos, e que nós precisamos aprender muito com esses crentes bereanos, aprender a estudar as escrituras, conhecer aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então, esses crentes bereanos, eles acolheram, mas eles estudavam todo o fundamento, tudo aquilo que Paulo dizia, que Silas. Mas é importante a gente lembrar uma coisa: o fato deles estudarem as escrituras, e naquele momento as escrituras eram o Antigo Testamento, o fato de estudarem não quer dizer que a palavra que Paulo dizia não era
a palavra de Deus. Paulo não dependia do Antigo Testamento, porque o testemunho de Paulo sobre Jesus é a palavra de Deus. Por isso que se tornou o Novo Testamento. E Paulo tem a maior parte do Novo Testamento sai da escrita, da caneta de Paulo. Então, o que Paulo está falando, está escrevendo para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Bereia e para tantas outras igrejas, também é tido como palavra de Deus, né? E ela tem a sua própria autoridade e ela se evidencia nos resultados da vida da igreja, da vida de Paulo. Então, eles faziam isso mais para ter uma segurança de que o passo dado, né, e isso eram os judeus, né, que se convertiam, precisavam dessa confirmação das Escrituras. Eles precisavam disso. Então, eles iam buscar. Lá no Monte Tabor, quando aconteceu a transfiguração, lembra desse episódio, que também é narrado por Lucas, no versículo 9 do seu evangelho? A transfiguração aconteceu no Monte Tabor. E quando aparece Moisés e Elias, Jesus, Moisés e Elias, estão na presença lá de Pedro e os outros, e mais 2 apóstolos, né? O que aconteceu ali? Ali Deus estava legitimando, Deus estava mostrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho amado, e que ele estava acima da lei e dos profetas. Jesus, ele validou Moisés e Elias. Quando fala de Moisés e Elias, nós estamos falando da lei e dos profetas, porque Moisés é o escritor da lei, é aquele que legislou, aquele que colocou a lei, é tido como o autor da Torá, e Elias é o símbolo de todos os profetas, é um ícone, né? Então, a lei e os profetas, e o próprio Jesus se refere à palavra, né? Se refere às escrituras como a lei e os profetas. Então, e Deus, ele vem, mostra para Pedro, né, e para Tiago e João, que estão na transfiguração, e ele mostra ali Moisés, mostra Elias, e ele diz o quê? Esse é meu filho amado, Jesus é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, Jesus agora é a palavra de Deus, e ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo. E ele, então, desabrocha no Novo Testamento aquilo que estava escondido. E o resultado da pregação em Bereia foi, muita gente aceitou essa mensagem. Judeus, senhoras gregas também da High Society, da alta sociedade, e não poucos homens, também homens aceitaram a mensagem do Evangelho de Cristo. Bom, qual foi a reação dos judeus frente à boa notícia? Né? Qual foi essa reação? Os judeus de Tessalônica, quando souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia, fazendo a mesma coisa, pregando o Evangelho de sinagoga em sinagoga, e as pessoas estavam aceitando, o que esses camaradas fizeram? Né? Acionaram novamente o poder político, né? E foram para a Bereia para causar e perturbar ali na cidade de Bereia. Né? Praticamente se repete o que aconteceu em Tessalônica. Né? E esses judeus vão lá como aqueles enviados, né? Sabe, aqueles que vêm enviados para poder atrapalhar o processo do Evangelho, o processo do reino de Deus. E esses daí foram os enviados. E eles vão lá
e repetem essa confusão. Aí, para evitar o pior, a comunidade de Bereia fala para Paulo prosseguir e mandam ele para Atenas, né, que é o que nós vamos ver na próxima semana. Então, Paulo vai sozinho, fica Timóteo e Silas ali na cidade de Bereia. Então, isso acalma um pouco as autoridades, porque Paulo era a cara da missão ali, era aquele que ia para frente e falava, e agora Timóteo e Silas vão fazendo aquele trabalho de discipulado, né? De casa em casa, de sentar, com menos repercussão. Então, o que aconteceu aqui? Eles vão, né? Paulo vai, mas Paulo é uma pessoa que não gosta de trabalhar sozinho, né? Então ele fala que assim que eles puderem, para eles irem para Atenas também, né? Timóteo e Silas. Paulo gostava de trabalhar em equipe. Paulo não gostava de trabalhar sozinho. É mais uma coisa para a gente aprender, né? Que na missão, né, Paulo não gostava de trabalhar sozinho. Jesus, na missão dos 70, manda sempre de 2 em 2, né? E o próprio Jesus diz que quando nós estivermos 2 ou mais reunidos ali, ele está. Então, assim, é muito importante a gente, ministerialmente, né, não caminhar sozinho. Sempre estarmos, né, buscarmos uma equipe, buscarmos andar juntos, até porque toda honra, todo mérito é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo que anima a nossa vida, que faz a obra. Nós somos simplesmente pessoas usadas por ele. Tá certo? Bom, e a gente vê isso que, embora Paulo chame, né, Timóteo e Silas, depois ele envia novamente Timóteo para Tessalônica. A gente vai ver lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2, que ele envia novamente Timóteo para lá. Eles vão até Paulo, mas depois Timóteo volta para animar e ficar junto ali da igreja de Tessalônica. Bom, aqueles homens e judeus, né, usaram da religião e da política para perturbar o crescimento do reino de Deus, né? Por isso, tantos reformadores e ao longo da história se fala tanto de desassociar o poder político, né, do poder da religião. Hoje nós aprendemos o quê? Que aquelas pessoas, aqueles líderes judeus, se apropriaram de mecanismos tanto da religião quanto do Estado para atrapalharem o crescimento do reino. Então, nós precisamos entender que religião e Estado, igreja e Estado, eles têm que andar separados. Porque, primeiro, nós como igreja entendemos que a nossa pátria não é essa. Embora a gente esteja aqui e como igreja, nós precisamos ser proféticos, e sendo proféticos, muitas vezes nós precisamos ir até o Estado e dizer, olha, o Estado está fazendo isso, isso e isso de errado, né? Como cidadãos e como sociedade. E se nós estamos conchavados com o Estado, a gente fica com a boca amarrada e não podemos falar, porque muitas vezes estamos nos favorecendo do Estado. E a mesma coisa, o Estado, ele não pode legislar e não pode governar pura e simplesmente para uma religião ou para um grupo religioso. Ele precisa estar pensando no todo, na sociedade. Essa é a função do Estado. A igreja tem a função de proclamar o evangelho, de proclamar a justiça e o amor de Deus. Então, que Deus nos abençoe, um bom final de semana para todos vocês. Hoje é dia de eleição, né? Estamos aí indo votar no segundo turno, por isso até a nossa live não está sendo live, está no vídeo, né? Eu estou trabalhando, né,
na eleição, mas logo mais à noite eu espero você no nosso culto. Vamos orar e encerrar esse momento de EBO, Escola Bíblica Online. E até na semana que vem, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento em que nós estivemos estudando a tua palavra. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, os nossos corações, e que nós, no dia de hoje, que vamos às urnas, que possamos, ó Deus, ter sabedoria na hora de aplicarmos o nosso voto. Abençoa as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E até mais à noite.